Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Você pode acompanhar também aqui no Data Show, capítulo 43, o versículo 18 e 19, somente esses dois versículos da palavra de Deus nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e o 19. Diz assim o texto: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Podeis tomar os vossos assentos. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava meditando, queridos, essa história, essa narrativa, esse momento que o povo de Israel estava passando, semelhante ao tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E nós vamos, no decorrer do texto, compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Isaías, profeta messiânico, né? Porque ele foi o profeta que mais profetizou, mais falou, né, acerca de Jesus, o Messias. É bastante conhecido a história desse profeta, e ele foi encarregado de profetizar aos filhos de Israel. A Bíblia Sagrada, ela está fazendo esse relato, e o próprio profeta Isaías, ele para registrar essa narrativa, esse acontecimento, esta palavra, esta profecia de Deus sobre a vida do povo de Israel. E ele profetiza no momento mais sombrio da história do povo de Israel. Se você acompanhar a história, você vai se deparar que Deus levanta o profeta Isaías nesse período onde o povo de Israel estava vivendo em tempos difíceis, no cativeiro, e a Bíblia Sagrada relata que eles perderam tudo o que eles já achavam que jamais iriam perder. O povo de Israel estava tão convicto, tão certo de tantas coisas, tantos milagres, tantas promessas de Deus sobre as suas vidas, que eles estavam tão convictos que eles acabaram perdendo aquilo que eles achavam que iam manter para toda a sua vida. Mas chega esse momento em que a Bíblia Sagrada está dizendo que eles se encontram no cativeiro. A história nos diz que eles estavam doentes. A história relata que eles estavam tristes, desmotivados, cabisbaixo, por causa da circunstância que eles estavam vivendo, por não estar vivendo na terra em que Deus havia preparado para eles estarem, para aonde as bênçãos prometidas por Deus estariam sobre eles. Por um momento de descuido, por um momento de não aceitar ou seguir os conselhos bíblicos, eles se defrontam diante de um cativeiro em que levou eles a refletir no momento mais caótico da sua história. E eu estava lendo esse texto e comecei a pensar: nós estamos quase que vivendo essa história que o povo de Israel estava vivendo, porque nós estamos cativos dentro da nossa própria casa, nós estamos refém dentro do nosso próprio lar, e é esse momento em que muitas das vezes Satanás ele vai se levantar para jogar, para lançar no nosso rosto, para jogar na nossa mente, para nos deixar desmotivado, para nos deixar cabisbaixo diante das circunstâncias. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu pude tirar alguma coisa para colocar aqui nesta noite aos nossos irmãos, que me chamou muita atenção e que eu e você
devemos de fazer nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós estamos trancafiados dentro da nossa casa, em que onde nós não temos liberdade mais, como tínhamos, de ir aonde queríamos, de ir ao lugar aonde desejávamos, estar com as pessoas em que quiséssemos. Hoje nós estamos de certa maneira freados por essa circunstância que nós estamos vivendo, por este vírus tão pequeno, mas que conseguiu fazer fechar países, estados, municípios dentro das suas casas. E eu lendo esse texto, eu comecei a meditar nessa história em que o profeta Isaías está profetizando para o povo de Israel, e eu pude entender uma coisa: que eu e você não podemos fazer o que o povo de Israel fez. Nós precisamos não ficar preso ao nosso passado, as coisas que aconteceram na nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso foco quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa caminhada. Nós não podemos parar no meio da caminhada e começar a olhar para trás aquilo que aconteceu, mas temos que levantar o nosso olhar e olhar para frente. O próprio Jesus disse assim: ei, olhai para Jesus, que é autor e consumador da vossa fé. Ei, você tem que, nesse momento de dificuldade, de tanta apreensão, levantar a cabeça e saber e entender e convencer a tua alma que existe um Deus todo-poderoso, acima de tudo e de todos, que vai nos ajudar a atravessar do outro lado. O povo de Israel estava constantemente olhando para trás, lembrando das conquistas que eles tiveram. A história vai nos dizer que eles estavam olhando fixamente, focado para o passado. Se você ler a história, você vai ver que o povo de Israel estava tão focado no seu passado, naquilo que aconteceu, que esse momento vai fazer nos entender que as vitórias que eles tiveram no passado não estava dando sustento para eles vencer o momento que eles estavam passando. Eles estavam somente de passado. Nós saímos do Egito, foi uma saída miraculosa, em que Deus usou um servo dele para nos tirar das mãos lá do Egito, a conquista da terra de Canaã. Então eles estavam vivendo, alimentando o seu pensamento do passado. Mas quando cai a realidade, eles veem que eles estão cativos, e começaram a entender que as vitórias que eles tiveram anteriores a esse momento que eles estavam vivendo não estava ajudando em nada para eles se libertar daquele cativeiro. Eles não estavam tendo força para levantar o olhar e clamar a um Deus que tudo pode. Ei, eu e você precisamos olhar para o alto. Muitas das vezes nós fixamos diante dos problemas, das circunstâncias que nós estamos vivendo, e não estamos conseguindo ver aquilo que Deus está colocando na nossa frente. Nós estamos fixados ao nosso passado, aquilo que aconteceu na nossa história. Mas tantas conquistas que eu tive, tantos momentos maravilhosos que eu tive, e agora eu estou vivendo de cabisbaixo, eu estou paralisado com essa situação. Isso não estava ajudando o povo de Israel no momento de cativeiro. Eles estavam no cativeiro apreensivo, olhando somente para o passado. Em vez de ter um novo projeto, em vez de ter um foco diferente, eles estavam se alimentando para aquilo que estava acontecendo lá atrás. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite e dizer que a questão não é o que Deus fez lá atrás, é o que Deus quer fazer com eu e você no momento, ou aquilo que você deseja que Deus faça por você. Então não lembra daquilo que você passou lá atrás. Ei, levante a tua cabeça e diga: a Deus, eu estou interessado naquilo que tu tem para mim agora. As conquistas que eu tive no passado foram conquistas, mas o que eu preciso hoje é aquilo que o Senhor tem para mim no presente. Eu e você precisamos estar focado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos ser moldados como o povo de Israel ao fracasso do passado. A história vai nos dizer que eles estavam presos. E quando Deus levanta o profeta Isaías para falar esta palavra, esses 2 versículos que nós lemos, dentro de um contexto tão maravilhoso, você vai perceber que os filhos de Israel, eles falharam terrivelmente contra Deus.
Mas como, pastor? Se você folhear as páginas da Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus dá um templo para eles. E a história vai nos dizer que o que eles fazem? Eles começaram a adorar a outros ídolos. Olha só que interessante. Deus deu um templo para eles que eles não tinham, mas eles fugiram da direção de Deus e começaram a adorar outros ídolos. Deus deu a verdade para eles, e a história nos diz que eles começaram a proclamar a mentira, começaram a seguir as mentiras. Então aquilo que estava acontecendo começou a enclausurar na sua mente, e eles começaram a pensar: ei, o nosso erro, o nosso fracasso, nós estamos sendo condenados pelo nosso passado, então nós não podemos fazer nada para mudar essa situação, nós vamos viver eternamente aqui no cativeiro. Ei, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos passando hoje são momentos de dificuldade, de provações, mas não são fatos que vêm de confrontar a nossa realidade. É que Deus está dizendo: ei, é momento de você levantar os teus olhos e entender que acima de tudo, de todos, eu estou no controle. Aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando, você precisa buscar da parte de Deus. Muitas das vezes as pessoas olham para o fracasso como derrota. O que eu e você precisamos fazer é olhar para a circunstância e ver possibilidades que Deus está nos dando para nos levantar e erguer a bandeira da vitória. O povo de Israel não estava entendendo isso. Eles estavam colocando na mente: ei, nós estamos hoje no cativeiro porque nós erramos, está certo, mas eu acho que Deus não vai nos perdoar, eu acho que Deus não vai nos dar outra oportunidade, não. Quando Deus levanta o profeta Isaías para dizer: ei, eu estou dizendo para vocês, não lembrais das coisas passadas, nem considerei as antigas, porque eu estou ainda de pé com a minha promessa. Eu estou abrindo o caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus estava querendo dizer para o povo, dizendo: ei, no deserto você não sabe que direção tomar, porque tudo é igual, você ir para a direita ou para a esquerda vai te levar a lugar nenhum, mas eu, o Senhor, estou mudando a tua história. No deserto eu vou te dar direção, é no deserto, é na provação que eu vou te mostrar onde você precisa estar. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, qual é o problema que está te afligindo. O que eu sei é que Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, se desensilie do passado, dos teus erros, levante a tua cabeça e saiba que existe um Deus disposto com as promessas de pé para a tua vida. Nós não podemos viver da fé de ontem, não. Nós precisamos viver a realidade de hoje. A Bíblia não fala, mas eu acredito que, quem sabe, o povo de Israel chega um momento em que eles se reúnem e começam a comentar entre eles, dizendo: olha, tantas maravilhas que Deus fez para conosco na história do povo de Israel. Quem sabe eles comentaram a primeira Páscoa, como aconteceu. Quem sabe colocaram diante dos seus olhos a travessia do Mar Vermelho, a conquista da terra de Canaã. Começaram a trazer em memória a construção do templo, tudo aquilo que a mão de Deus havia operado em favor deles. Mas a história vai nos trazer, nos entender que nós precisamos ter a fé em Deus acima de tudo e de todos. É quando você vê que não tem mais saída, é quando você chega diante do médico e o médico diz assim: ei, para você não tem mais jeito, não existe remédio, não existe nada na medicina que eu possa fazer para que você saia dessa situação. Ou lá na justiça: olha, o teu caso foi negado. Tantos outros problemas em que nós passamos. É nesses momentos em que nós estamos, parece, cabeça para baixo, é que Deus nos chama para esse momento, dizendo: ei, eu estou fazendo algo novo para a tua vida.
Você precisa colocar a tua fé em ação. Ei, nós precisamos abrir o foco, abrir os nossos olhos pela fé e dizer: ei, se Deus fez no passado, então se eu me levantar e colocar minha fé em ação, Deus vai continuar fazendo, porque é Ele que estará abrindo o caminho que você precisa, é Ele que vai abrir rios no ermo. O que é isso, pastor? Rios no ermo. Você já viu aqueles riachos que só tem água quando chove? Quando chove tem água, parou de chover, não existe mais águas. Deus está dizendo assim: ó, eu vou provar para vocês, que se o deserto é o lugar onde você não tem direção, eu vou te dar direção na tua caminhada. Se o riacho só tem água, só tem coisa boa, quando você está vivendo um momento bom, eu vou mostrar para você que vai ser diferente. Eu estou dizendo que vai ser novo, então eu vou te dar direção. E eu estou te dizendo que no ermo, onde só tem água só quando chove, eu estou dizendo que vai ser água todo dia. Então Deus está dizendo: ei, é momento de você se levantar, colocar a tua fé em ação, porque eu, o Senhor, estou escrevendo uma nova história, eu estou te dando uma nova direção, eu estou colocando água aí na tua vida para mudar a tua história, porque é Deus que decide a nossa história. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos enxergar as coisas como Deus vê, queridos. Olhe para a história do povo de Israel. Olhe para a história do povo de Israel. Eles estavam se sentindo como se fosse alguém rejeitado por Deus. Mas quando Deus levanta o profeta Isaías, Deus está dizendo assim: ei, eu sei que vocês erraram, saíram do caminho, mas eu estou relembrando vocês que se vocês se levantar, colocar a fé em ação, eu sou um Deus que ainda tenho a promessa em pé. Vocês podem estar se acusando que eu não vou ouvi-los pelas transgressões que vocês fizeram, pelo pecado que você cometeu. Você está pagando a consequência do teu erro, mas isso não quer dizer que eu não possa te ouvir, que eu não possa te ajudar. Se você se levantar, tomar posição, eu sou o Senhor que vou mudar a tua história. E aí me vem na mente o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 versículo 1, dizendo: ei, portanto, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. É nesse Deus que nós precisamos estar ancorado, porque Ele é que cuida da nossa história. Quem sabe nós estamos vivendo preso a tudo aquilo que já aconteceu lá atrás, e isso está amargurando a nossa alma, dizendo: ei, é por isso que você não vai para frente, é por isso que você não vai vencer, é por isso que Deus não ouve a tua oração. Deus está de pé no trono e dizendo: ei, quando você mudar o foco, quando você olhar para cima, eu sou o Deus que determino, que muda a tua história. É por isso que precisamos ver como Deus vê. Quando nós vemos um problema, Deus está vendo uma possibilidade de eu e você se levantar e continuar caminhando. É isso que nós precisamos colocar para a nossa vida, para que a nossa história seja mudada. Nós precisamos entender que Deus é todo poderoso, e que as possibilidades que Ele tem para a nossa vida é muito maior. Enquanto o povo estava achando que estava tudo acabado, Deus levanta o profeta Isaías dizendo: ei, por mais que vocês estejam pagando o preço aí no cativeiro, há uma proposta de Deus para a vida de vocês. Muda o foco, se levanta, pare de lamentar, porque Ele é o Deus que vai dar direção para vocês lá no deserto. É o Deus que vai fazer jorrar água todos os dias em abundância na tua casa, lá na tua família. Então, o que precisamos fazer? E quem sabe os israelitas começaram a se perguntar sobre isso. Então, o que precisamos fazer? É o que muitas pessoas às vezes não conseguem: é comprometer-se com a palavra, com os planos de Deus para as nossas vidas. O povo estava no cativeiro pagando o preço, mas não tomava iniciativa de voltar aos preceitos da palavra de Deus, em seguir os caminhos o qual foram ensinados. Muitas das vezes nós encontramos pessoas, queridos, que querem a vitória a todo custo, a todo preço, mas não querem renunciar
Quando nós falamos de um céu que está nos esperando, todos nós bradamos dentro do coração com alegria. Mas quando nós começamos a refletir que precisa ter uma mudança na nossa vida para podermos chegar lá, às vezes nós relaxamos. O céu é bom, mas se é desse jeito, eu vou ficar assim, meio quente, meio frio. Mas o profeta Isaías se levanta e diz assim: eis que Deus está fazendo uma proposta para vocês. Ele está dando algo novo, está fazendo o caminho no deserto, rios no ermo. Só que tem um detalhe: vocês precisam comprometer-se com a sua palavra. E aí a palavra de Deus vai fazer nos entender que Deus já havia colocado em movimento o seu plano em favor do seu povo há muito tempo. Mesmo quando eles estavam lá no Egito, Deus levanta Moisés e tira eles de lá. Agora Deus estava movendo o céu para tirar eles do cativeiro. Deus estava trazendo eles de novo para a terra da bênção, para a terra prometida, o qual Deus havia prometido para eles. Então ainda era necessário eles tomar uma decisão em seguir a Deus ou não. Se eles não quisessem seguir a Deus, eles continuariam no cativeiro. Mas a partir do momento em que eles se levantassem dizendo: não, nós nos arrependemos, nós nos prostramos e queremos ser conduzidos por Deus, Deus já estava movendo os céus e terra em favor deles. É por isso que o profeta se levanta e diz: eu estou fazendo coisa nova. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo que esse Deus Todo-Poderoso, se você quiser, se você aceitar, Ele está conduzindo a tua vida para um novo começo, para uma nova história, para uma vida abundante, porque Ele quer colocar eu e você em marcha de novo, nos levantar o nosso olhar com uma vida de propósito, como o salmista diz no Salmo 95, versículo 7: porque Ele é o nosso Deus e nós povo e ovelha do seu pasto. Urapacastura mandarai. Ele vai continuar cuidando da minha vida, da tua casa, da tua empresa, porque Ele é um Deus que não falha em sua promessa. Deus quer fazer grandes milagres na nossa história, mas nós precisamos tomar iniciativa, levantar a nossa cabeça, mudar o nosso foco. Nós estamos retraídos em tantas coisas e ficamos cabisbaixo, mas nesta noite Deus está dizendo: eis a proposta. Eis a proposta, já estou movendo os céus, já estou fazendo o caminho no deserto, já estou fazendo jorrar água na tua vida. O Espírito de Deus nesta noite nos convida a derramar a nossa alma aos seus pés e dizer para o nosso coração, dizendo: todas as coisas são possíveis quando eu e você nos derramamos na presença desse Deus. Tudo vai depender de mim e de você. Quer uma nova história? Quer uma mudança? Mude o teu foco. Veja as possibilidades na tua frente, como Deus está te dando oportunidades. Use o problema que está na tua frente como possibilidade. Diz: esse problema até parece ser grande, mas o Deus que eu sirvo é muito maior, e eu vou escalar, eu vou seguir, porque Deus deseja que eu e você vencemos. Porque o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. E quando se trata de Jesus, Ele está dizendo assim: se eu venci, vocês vão vencer também. Então vocês precisam levantar o vosso olhar. Nós precisamos, através da nossa fé, crer nesse Deus, porque o maior milagre não está para acontecer fora de nós, está para acontecer dentro da nossa vida. Urabacachura mandarabagai. Eu quero que você comece a trocar uma palavra com o Espírito Santo de Deus que sai dentro de você. Comece a contar para Ele aquilo que você precisa que mude, aquilo que você quer que Ele dê direção. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu não sei que direção tomar, está tudo escuro na minha frente, estou com a mente embaralhada de tantas coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus está dizendo: eu sou o Deus que abre o caminho no deserto,
deserto, se você não sabe para onde ir, eu sou Deus que vou te conduzir. Não vai faltar a água corrente na tua vida, porque eu sou um Deus que estou movendo os céus nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque em pé. Eu quero que você fale com o Espírito de Deus nesta hora. Conte para Ele o que você está precisando. Quem sabe você está tão necessitado, mas Deus está de pé no seu trono dizendo: ei, a mudança que você precisa não está lá fora, está dentro aí de você, desse ser tão pequeno, mas que existe um Espírito Santo que habita aí. Então abra o teu coração e diga: Deus, eu estou disposto a uma mudança, a seguir os teus preceitos na minha vida, porque eu sei que a tua palavra já está movendo em meu favor. É Ele que vai abrir a porta que você precisa, é Ele que vai dissipar esta enfermidade que tem afrontado a tua casa. É esse Deus que está mudando a tua história. Quem sabe os negócios não estão dando certo, Deus está dizendo: ei, para, porque a partir de hoje essa história vai mudar. Eu sou Deus que coloco rua para você ter direção. Eu quero que você, neste momento, feche os teus olhos, levante uma das tuas mãos aos céus. Se você puder usar a tua outra mão e colocar em direção do teu coração, comece a falar com Deus nesse instante. Conte para Ele, diga ao Senhor: Pai. Quem sabe, se você quiser dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho tomado direções opostas ao que a tua palavra nos ensina, e nada está dando certo na minha vida, está um pouco confuso, não sei que direção tomar, parece que estou no deserto, para onde eu olho, não vejo saída. Abra o teu coração e comece a falar com Deus. Essa mão levantada está dizendo assim: Deus, eu estou aqui, eu sou dependente de Ti. Essa mão que você está colocando em cima do teu coração, você está dizendo: Senhor, e aqui dentro está tudo aquilo que eu preciso que haja uma mudança. Fecha os teus olhos, vamos orar neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, diante da tua palavra, Senhor, aqui estamos, e eu sei que o Senhor tem coisa nova para a nossa vida, mas muitas das vezes esta palavra confronta, Senhor, a nossa vida em que levamos. E às vezes é tão difícil, Senhor, tomarmos uma decisão para que a mudança aconteça em nossa história. Mas nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a se levantar, a ter foco com os nossos olhos em Ti e acreditar que haverá caminho no deserto, rios no ermo, porque Tu és fiel. E assim nós oramos, Pai, e abençoamos a vida dos nossos irmãos, aonde tiver uma mão levantada, Paizinho. Eu quero que o Teu Espírito Santo, Consolador, comece, Senhor, neste momento, a regar, ó Pai, esta alma com a água, Senhor, da Tua palavra, para que possamos viver o tempo da promessa do Senhor nas nossas vidas. Assim pedimos e cremos, em nome de Jesus. Aleluia.